Olá pessoal, bem-vindos ao canal A Ciência das Drogas. Eu sou a Camila e hoje eu vou falar de 10 curiosidades da psilocibina, que são os famosos cogumelos mágicos. O que são os cogumelos mágicos? Bem, os cogumelos mágicos não são aqueles que a gente compra no mercado, tá? É uma espécie de cogumelos que tem a psilocibina, que é o composto que dá esses efeitos que eu já vou falar lá pra frente. Esses cogumelos são ingeridos secos ou também misturados com comida e dependendo da quantidade, né? Dependendo da quantidade ingerida, ele pode levar de 10 a 20 minutos mais ou menos para começar a fazer os efeitos. Esses efeitos podem durar de 4 a 10 horas. Vai depender muito de cada pessoa, então, dependendo da quantidade que a pessoa utiliza, esses efeitos podem durar mais ou menos. Foi sintetizado em 1958. Isso mesmo, em 1958, o famoso Albert Hofmann, aquele criador do LSD que eu citei lá no vídeo de 10 curiosidades sobre o LSD, eu vou deixar inclusive aqui nos cards, para quem não viu, vê o vídeo que tá bem interessante. E ele sintetizou no laboratório que ele trabalhava na época, que era o Sandoz. Esse medicamento virou um medicamento que foi vendido, comercializado para uso terapêutico, pesquisas terapêuticas e também para experimentos, enfim. Efeitos físicos e psicológicos. Existem diversos efeitos físicos e psicológicos e todos eles, eu sempre vou frisar isso, depende muito de várias características da pessoa que ingere essa substância. Mas de modo geral pode causar hipertermia, rubor facial, aumento da pupila, às vezes pode causar vômito, dor abdominal, a pessoa ficar com a coordenação motora prejudicada. E os efeitos psicológicos também vai depender da dose. Vai desde euforia, mudança na percepção do tempo, mudança na percepção das cores que parece que brilham mais, o sentimento de unidade, de uma unidade só, que as pessoas dizem que é dissolução do ego, achar que faz parte, que é da natureza e que a natureza faz parte de você. Enfim, as pessoas vão dando interpretações para sensações que sentem durante o consumo dessa substância. Outras pessoas acabam vendo imagens assustadoras, então podem ter alucinações, podem ter delírios. Existem várias questões que vão acontecendo aí com o consumo dessa substância. Uma outra questão importante, física, que acontece, não só na psilocibina, mas os outros psicodélicos também, é a tolerância e a tolerância cruzada. Primeiro, a tolerância é quando você utiliza a psilocibina uma vez e tem uma sensação, e depois quando vai utilizar de novo, ou você começa a utilizar sempre, acaba precisando de doses maiores para ter aquela mesma sensação e também às vezes não consegue chegar àquilo que experimentou a primeira vez ou experimentava antes. E a tolerância cruzada também é observada, ou seja, você utiliza LSD e aí você cria uma tolerância ao LSD e aí você não vai ter as mesmas experiências com a psilocibina, porque tem estudos mostrando que existe uma tolerância cruzada entre LSD, psilocibina, mescalina. Então, usando a mescalina, pode ser que com a psilocibina você não tenha a mesma sensação, enfim. Então, são os efeitos físicos importantes para se frisar quando vai falar da psilocibina ou de outros psicodélicos também. Os efeitos não dependem somente da substância. Bem, esse é um tópico que eu acabei falando um pouco na curiosidade passada, que não depende só da dose, mais do ambiente, de outras questões. Isso é importantíssimo, por isso que entrou como curiosidade, porque tem pesquisas, principalmente com a psilocibina, mostrando diversos fatores que interferem na experiência de cada pessoa. Tem um estudo, inclusive, de 2012, sempre eu deixo as referências aqui embaixo, para quem já acompanha o canal sabe disso. E esse estudo de 2012, eles fizeram com mais ou menos 260 pessoas, e com idades diferentes, nível educacional diferente, diversas características que eram muito diferentes de um voluntário para o outro.
E aí eles perceberam que o que fez muita diferença foi principalmente as questões psicológicas. Então, as pessoas que realmente tiveram aquela experiência mais agradável com a psilocibina eram pessoas que estavam mais tranquilas, que não tiveram nenhum evento muito traumático na última semana, que tinham um traço de personalidade mais voltado à absorção, que é um tipo de personalidade. E então essas pessoas elas tiveram uma experiência melhor com a psilocibina. Então é importante a gente perceber que não é só a dose que a pessoa toma, mas depende de muitos fatores. Por isso que é importante ficar atento a essas questões, porque a pessoa também pode ter uma experiência ruim, não só uma experiência boa. Experimento da Sexta-feira Santa. Esse experimento é bem curioso mesmo, porque ele foi feito na década de 60. Então foi um dos primeiros experimentos que começaram a ver que tinha alguma coisa em potencial com a psilocibina. Então eles fizeram o que, os pesquisadores? Eles recrutaram 20 estudantes de uma universidade, estudantes cristãos, e aí eles fizeram, né, um ambiente bem acolhedor e um ambiente bem propício para uma experiência mística, e eles assistiram um culto de mais ou menos 2h30. E eles também fizeram um experimento duplo cego. O que significa duplo cego? Nem o voluntário sabe que está tomando a psilocibina, nem a pessoa que dá para o voluntário a droga sabe que deu psilocibina. Então a pessoa não sabe se tomou a psilocibina ou placebo. O placebo é uma substância só para poder comparar com a psilocibina, enfim. E aí eles perceberam que tanto a experiência das pessoas que utilizaram psilocibina quanto a experiência dos que fizeram culto, né, participaram do culto, pessoas que já eram cristãs, foram experiências místicas indistinguíveis. Então a experiência tanto do psicodélico, da psilocibina, quanto dessas pessoas foram iguais. Interessante isso, o estudo foi pioneiro. Depois disso vieram outros estudos tentando realmente controlar essas variáveis e ver realmente se esse fenômeno acontecia. Então tem indícios de que é uma experiência muito parecida com a experiência mística religiosa, essa experiência com a psilocibina. E esse estudo ficou bem famoso porque levantou várias questões, várias discussões na área do potencial dessa substância. Usado em rituais religiosos. Continuando com essas questões religiosas, os cogumelos eles já têm uma história bastante antiga de ser utilizado em rituais religiosos. Eles foram utilizados pelos astecas, xamãs, em diversos rituais, era até chamado de carne de Deus. Então também tem indícios que na Guatemala existem estátuas datadas de mais de 1000 anos antes de Cristo, que eram estátuas realmente de cogumelos. Então fica sempre a questão de o quanto isso era importante na época para os ritos e esses rituais que eram feitos por esses povos. Resultados terapêuticos. Bem, então na década de 60 começou vários estudos com a psilocibina, e estudos eles começaram a realmente ter alguns resultados interessantes. Só que depois da proibição em 1970, esses estudos acabaram diminuindo e sendo vetados realmente. Então isso acabou atrasando um pouco os avanços e as descobertas nessa área. Mas mesmo assim, está sendo resgatado muito desses estudos, e agora tem algumas evidências interessantes em algumas áreas, eu vou citar alguma delas. A psilocibina ela está sendo verificada em estudos, por exemplo, com depressão e ansiedade em pacientes terminais. E está sendo feito vários estudos controlados em que eles dão a psilocibina para um grupo de pacientes e para outros dão placebo, ou seja, nada. E aí eles verificam realmente se a psilocibina vai ter algum resultado de saúde nessas pessoas, e eles estão verificando realmente um efeito, ou seja, as pessoas
que tomam psilocibina, elas tendem a diminuir os sintomas depressivos, diminuir o nível de ansiedade. Então tem ajudado bastante muitos pacientes e tem diversas pesquisas já falando disso, já com resultados bastante interessantes. Claro que não são resultados que vão ajudar todas as pessoas, mas está ajudando uma parcela de pessoas e realmente precisa de mais pesquisas. Outra questão que também é apontada nos estudos com LSD e agora também com a psilocibina é para tratamento de pessoas dependentes de álcool e de tabaco. E os resultados também são bem interessantes e eles verificam que para tratamento de álcool, por exemplo, as pessoas que fazem terapia associada ao consumo também da psilocibina, elas têm um maior resultado de saúde em relação também a maior tempo de abstinência. E também no tabaco, uma amostra grande tende a diminuir ou parar o consumo de tabaco com o uso da psilocibina. Alguns estudos têm apontado essa direção. E uma curiosidade em relação ao tabaco é que tem uma pesquisa que aponta que aqueles que tiveram experiência mística durante o consumo da psilocibina, eles tenderam mais a parar de usar o tabaco em relação àqueles que não tiveram uma experiência mística com a psilocibina. Outros estudos também têm apontado a melhora de quadros como a enxaqueca forte, dor de cabeça bem forte, e também alguns preliminares estão verificando melhora no quadro de pacientes com toque. Pode trazer riscos. Embora há uma percepção um pouco grande das pessoas de que as drogas psicodélicas podem trazer risco, de maneira geral, elas não trazem riscos físicos. Não tem evidência na literatura de dependência dessas drogas, também não tem evidência de overdose, mas ela pode trazer risco por outros motivos. Quando você ingere a psilocibina, você pode ter um julgamento prejudicado. Então, há relatos na literatura de pessoas que, depois de usar esse tipo de droga, elas se jogam pela janela ou ficam olhando para o sol e acaba prejudicando a vista. Então, existem esses relatos. Por isso que é sempre importante pensar na questão do ambiente seguro. Porque quando a pessoa utiliza esses psicodélicos em um ambiente mais seguro, elas tendem a ter, além de experiências melhores, elas não têm tanto risco, porque às vezes é importante uma supervisão. Pesquisas sobre personalidade. Eu trouxe as pesquisas sobre personalidade como uma curiosidade, mas antes de falar delas, é importante falar que são estudos pontuais, não existe ainda uma evidência robusta sobre isso, então eu tô trazendo realmente como curiosidade. Dito isso, bem, tem algumas pesquisas apontando alguns resultados intrigantes em relação à personalidade. A nossa personalidade, ela tende a ser estável durante a nossa vida, estável. E os estudos com psicodélicos têm apontado uma mudança nesse traço de personalidade em alguns indivíduos. Eles tendem a pontuar mais em traços como absorção, que é abertura à experiência. Enfim, então existe alguns estudos apontando essa mudança nesse traço de personalidade, direcionando mais os indivíduos a uma personalidade mais de absorção. Psilocibina e a descoberta da ação da serotonina. Bem, a última curiosidade, e não menos importante do que as outras, é essa descoberta realmente da ação da serotonina no cérebro. Essa descoberta ela foi feita, na verdade, 10 anos depois da descoberta do LSD, então foi mais ou menos em 1953, e eles verificaram isso no cérebro de mamíferos, que realmente a serotonina tinha uma função importante cerebral. Mas, curiosamente, o primeiro estudo que realmente verificou isso, sendo um estudo controlado, foi com a psilocibina. Então a psilocibina teve um papel muito importante para descoberta da serotonina, que é algo que hoje em dia se sabe muito mais, mas
tem muito mais coisas para descobrir, mas que foi importante para o avanço científico. Então, olha o papel desse cogumelo na história da humanidade e agora nas pesquisas atuais e no descobrimento realmente de funções cerebrais e do potencial desse tipo de substância, tá bom? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, não esqueçam de se inscrever no canal, quem não é inscrito, e me siga também no Instagram, porque lá eu posto conteúdos diferentes e é importante também para você saber quando eu lanço novos vídeos, tá bom? Beijão, tchau, tchau!